Olá, boa tarde. Meu nome é Anastácia Nicolaus Deonas, sou bolsista UEMP PIBIC Cornélio Procópio. Minha orientadora é Emanuele Júlio Galvão de França e eu vou apresentar meu trabalho intitulado como Efeitos de fração de folhas de Stevia rebaudiana em biofilmes de Staphylococcus aureus. Devido à utilização indiscriminada de antibióticos, que se tem estendido desde a introdução da penicilina no mercado, os métodos terapêuticos para controle de infecções têm corroborado fortemente para a resistência microbiana. A grande problemática se dá devido à dificuldade encontrada na obtenção de novos compostos. Recentemente tem ganhado bastante destaque estudos para o tratamento de infecções provenientes de fontes utilizando compostos naturais. Diversas plantas possuem efeitos que atuam sobre o crescimento microbiano. Estes compostos são encontrados, por exemplo, em folhas e caules. A Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde apoiam a fitoterapia como uma política para contribuição no desenvolvimento de novos fármacos. Essa prática no Brasil e na América Latina está bastante viva devido à permanência dessas práticas nativas ao longo das gerações. Além da disponibilidade de diversidade na vegetação, o seu custo é consideravelmente baixo para a obtenção desses compostos bioativos. A planta Stevia rebaudiana é um exemplo, possui alto valor econômico e social, pois possui esteviosídeos e rebaudiosídeos com capacidade adoçante de até 500 vezes mais do que açúcares comuns, e o seu valor calórico é baixo, utilizado também em tratamentos contra diabetes do tipo 2. A Stevia rebaudiana possui também potencial antimicrobiano, principalmente em bactérias gram-positivas. A capacidade que os micro-organismos possuem para a formação de biofilme está diretamente associada à sua proteção, garantindo a resistência ao meio. Isso inclui a resistência dessas cepas aos antimicrobianos. A presença de biofilmes em dispositivos médicos e ambientes hospitalares, por exemplo, é uma grande problemática, pois aumenta a resistência do micro-organismo em até 1000 vezes do que se a mesma cepa estivesse em sua forma de vida livre. Deste modo, a presença dos biofilmes nesses ambientes nos traz a relação direta com cerca de 65% das infecções associadas à saúde humana, o que não é diferente para a resistência de Staphylococcus aureus, que apresentou uma evolução em sua capacidade de sobrevivência frente à exposição de antibiótico-terapia ao longo das décadas, chegando em hoje 80% das cepas da espécie com resistência. Essa espécie apresenta capacidade de formação de biofilme em superfícies abióticas, como catéteres endovenosos, uretrais e entre outros. Considerando então a importância epidemiológica de Staphylococcus aureus e sua crescente resistência em suas linhagens, esse estudo buscou avaliar os efeitos antibiofilmes da fração acetato de etila extraída de folhas de Stevia rebaudiana em Staphylococcus aureus. Material e métodos. Para o material microbiológico, utilizamos a cepa Staphylococcus aureus ATCC 25923 para avaliação da capacidade de formação de biofilme com tratamento prévio e, posteriormente, a viabilidade celular em biofilmes maduros. A fração acetato de etila foi gentilmente cedida pelo Departamento de Bioquímica e Núcleo de Estudos em Produtos Naturais da Universidade Estadual de Maringá. Para as análises do potencial de formação de biofilme, nós cultivamos a cepa em 37 graus por 18 horas, a partir do nosso estoque mantido no Laboratório de Microbiologia Ambiental e Clínica. Após o crescimento bacteriano em TSB acrescido com glicose a 1%, centrifugamos por 10 minutos em 1.800 rotações por minuto. O sobrenadante foi descartado e as células foram ressuspendidas para que a concentração celular fosse ajustada para aproximadamente 1,5 vezes 10 a oitava unidades formadoras de colônia. As suspensões celulares foram acrescidas de concentrações subinibitórias da fração acetato de etila. As concentrações utilizadas foram 5, 10, 15 e 20 mg por ml, conforme previamente estabelecido pelo grupo de pesquisa, e incubadas a 37 graus por 24 horas. Após novamente centrifugar por 10 minutos a 1.800 rotações por minuto, as células foram lavadas 2 vezes com solução salina, a 0,9%, sedimentadas novamente e a concentração celular ajustada para 1,5 vezes 10 a oitava unidades formadoras de colônia. Feito isso, 200 microlitros dessas suspensões celulares foram depositadas em microplacas de poliestireno com 96 poços e incubada a 37 graus por 48 horas.
Para o controle positivo, foram utilizadas células cultivadas nas mesmas condições, com a ausência do tratamento da fração acetato de etila. E para o controle negativo, foi utilizado meio TSB glicosado com 1%, acrescido de 0,025% de DMSO. Após a incubação, os postos foram gentilmente lavados com solução salina e fixados a 37 graus por 1h30, corados com solução cristal violeta a 1% por 15 minutos. Feito isso, os postos foram lavados com solução salina e seco na estufa bacteriológica por 30 minutos. Em seguida, foi adicionado 100 microlitros de ácido acético a 33% em cada poço e realizada a leitura espectrofotométrica a 490 nanômetros. Os resultados foram expressos em porcentagem de inibição da formação de biofilme comparativamente com o controle positivo, que foi considerado 100%. Para as análises da atividade antibacteriana da fração acetato de etila em biofilmes maduros de Staphylococcus aureus, a cepa foi cultivada em 37 graus por 18 horas em estufa de crescimento bacteriológico, em caldo TSB acrescido de glicose a 1%. Posteriormente, foi feita a centrifugação por 10 minutos em 1.800 rotações por minuto, o sobrenadante foi descartado e as células foram ressuspendidas em TSB para ajuste da concentração celular de 1,5 × 10⁸ unidades formadoras de colônia. Foram inoculados 200 microlitros dessa suspensão celular em microplacas de poliestireno com 96 poços, incubados a 37 graus por 24 horas. Feito isso, o sobrenadante foi descartado e os poços lavados com solução salina, inoculando 200 microlitros do meio TSB glicosado a 1%, acrescido da fração acetato de etila nas concentrações suprainibitórias de 25, 50 e 100 mg por ml. Para o controle positivo, as cepas foram cultivadas nas mesmas condições em ausência da fração acetato de etila. As microplacas foram incubadas a 37 graus por 24 horas. Na sequência, os poços foram lavados com solução salina e realizada a raspagem do fundo dos poços para que as células aderidas se soltassem. As células presentes em biofilmes foram resuspendidas em solução salina e plaqueadas em TSA. Após a incubação em 37 graus por 24 horas, foi realizada a contagem de unidades formadoras de colônia e todos os resultados foram expressos em porcentagem de redução da viabilidade celular comparativamente com o controle positivo. Todo experimento foi realizado em triplicata. Resultados e discussões. Na figura A, representando tratamento prévio com as concentrações subinibitórias da fração acetato de etila, podemos observar que reduziu significativamente a formação de biofilme, sendo nas condições avaliadas a redução média variando de 53,1% para a menor concentração de acetato e 71% na concentração maior, que foi de 20 mg por ml. Embora todos os tratamentos tenham estatisticamente deferido do controle, não foram constatadas diferenças significativas na formação de biofilme entre as concentrações. Já na figura B, o tratamento com a fração acetato de etila se mostrou efetivo em biofilmes maduros de Staphylococcus aureus. As análises de viabilidade celular após o tratamento mostrou redução superior a 99% para todas as concentrações avaliadas, diferindo significativamente do controle positivo. No entanto, até a máxima concentração, que foi de 100 mg por ml, não foi possível detectar a concentração bactericida mínima para o biofilme de Staphylococcus aureus, uma vez que houve crescimento de colônias a partir das subculturas. Podemos concluir então que a fração acetato de etila de Stevia rebaudiana apresenta efeito antibiofilme em Staphylococcus aureus, sendo efetiva na prevenção de formação de biofilmes, além da redução da viabilidade celular de biofilmes maduros para a mesma cepa. Meus agradecimentos ao grupo de pesquisa do Laboratório de Microbiologia Ambiental e Clínica. Agradeço à Universidade Estadual do Norte do Paraná, a minha orientadora Emanuele Júlio Galvão de França, e o presente estudo foi realizado com o apoio da Fundação Araucária. Essas são minhas referências. Obrigada.